Tem certeza? Fala aí, Beto. Fala que eu vou ver se tá mesmo, né? Boa noite, gente. Graça e paz. Como anunciado mais cedo, nós estaremos hoje fazendo, na verdade, a primeira série de 5 sobre coisas práticas, né? Para um bom relacionamento no casamento, no namoro, enfim. Então a gente está dando esse minutinho antes aí, das 8, para você já ir entrando, já ir compartilhando, já ir chamando pessoas. Esses vídeos, amados, que nós temos feito, seja culto, seja estudo bíblico, com certeza é para fazer às vezes da igreja física, né? Porque nós somos uma igreja orgânica, mas acerca do casamento nós nos motivamos a fazer porque achamos viável para muitas situações, principalmente para você que está em quarentena ou está em certo ponto isolado, parcialmente ou totalmente, e por conta de tanto tempo junto, aí começam os embates ainda a aparecer. Então, o Senhor tocou para a gente fazer essa série, amém? Então, conforme você vai entrando, seja bem-vindo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Espero que todos estejam bem. Caso você não esteja bem, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, a gente já falou isso aqui algumas vezes, nos procure no privado. Boa noite, Carlos. Boa noite, Leonardo. Deus abençoe, bom estar com vocês. E é isso, vamos aguardar mais alguns minutos. Em nome de Jesus. Enquanto as pessoas vão entrando, vou pedir a Cláudia para estar orando. Amém? Pai, queremos louvar o Teu nome, engrandecer, ó Deus, e declarar que nós cremos no Teu governo, Aleluia, na Tua Deus. Autoridade. E nós acreditamos em Ti, Senhor, Glória e sabemos que o Senhor não perde o controle. Aleluia. Nunca, Senhor. Tudo está de acordo com a Glória Sua a Deus. agenda. É verdade, E Pai. Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida. Santo é o Teu nome, Te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e cremos que o Senhor estará conosco para todo sempre. Eu creio. Porque a Tua palavra nos garante, Senhor, que estaria conosco todos os dias da nossa aleluia, vida. E nós Jesus. queremos te agradecer por esta dádiva. Deus, agora que nós vamos começar essa conversa sobre casamento, Senhor, nós queremos que Tu tome os corações nesse momento e te pedir que casais sejam alcançados, ó Deus, e reconciliações possam acontecer, ó Deus, e que o Teu nome seja glorificado. Aleluia. Pai querido, que nada venha de mim, do Marcelo, mas que o nosso testemunho seja para edificar a vida daqueles, Senhor, que Tu tem guardado, que Tu tem escolhido para si, Senhor. Glória a Deus. Muito obrigada por tudo, é o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Desde já também agradeço a presença aí da Simone, né? O Carlos falou que ela está acompanhando, né? Ficamos felizes, Simone, com a sua recuperação. Graças a Deus você está em casa, né? Eu queria também orar por você, Simone. Amém? Primeiramente agradecer a Deus e também orar. Senhor, juntamente Amém, Jesus. com a Simone, com todos que estão assistindo Jesus. agora, primeiramente queremos louvar o Teu nome e te engrandecer pelos o Teu livramentos nome. que Tu Verdade, deste a Jesus. Simone. Pai, não há Obrigado, dúvidas Jesus. que a Tua mão que fez isso. É verdade, Não há Deus. dúvida que a Tua motivação é o amor, é a misericórdia. Por isso a Simone está aqui verdade, hoje assistindo, Jesus. ó Deus, essa transmissão. Mas Deus, sabemos que isso é o início, ó Deus, de uma obra que o Senhor quer completar. Amém, Por isso, Deus. Pai, clamamos Toca o pelo coração, Senhor, que na o Senhor vida da venha, tua filha, ó Deus, Jesus. tocar profundamente, no mais profundo da alma da tua filha e do espírito dela. Amém, Ó Deus, que o Deus. Senhor venha, Deus, tratar com ela em todos os sentidos. E que o Jesus. Senhor, ó Deus, venha operar, ó Deus, poderosamente, Pai. Deus, faça conforme o Senhor quer, para o proveito da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém, queridos? Creio que já demos tempo para as pessoas entrarem. Como nós falamos,
estaremos iniciando hoje uma série de 5 capítulos, né? E primeiramente nós queríamos, para quem não nos conhece, nos apresentar, não somente como, né, os nossos nomes, mas o que é o Marcelo e a Cláudia como casal, né? Mais uma vez, meu nome é Marcelo, Cláudia, e nós temos 9 anos de casados, nós vamos fazer 10 anos dia 15 de janeiro, e algo que começou a esses 9 anos atrás, na verdade antes um pouco, né, quando nós namorávamos, e realmente foi um propósito, né? A gente muito se fala que Deus não une, né, um casal, ele une um propósito, e a gente tem essa verdade, né, essa informação como verdade na nossa vida, porque costumamos falar, nós não vamos nos alongar na nossa apresentação, mas nós costumamos falar que para quem já leu e estudou sobre os temperamentos, somente Deus pode unir um colérico, 65% colérico, com uma melancólica 99,9%. Somente Deus, porque humanamente falando era impossível essa convivência, né? A gente não tem como explicar isso porque é muito longo, mas dentro disso, quando a gente estava, né, vivendo as nossas vidas, a gente sempre orava ao Senhor, diante de experiências mal sucedidas no passado. Nós olhávamos para a nossa vida individual e pensávamos assim: Senhor, se o Senhor achar graça em mim, que o Senhor coloque na minha vida uma mulher que te ame acima de todas as coisas e depois me ame. E aí, a Cláudia, né, Cláudia? Também orava do mesmo jeito. Chegou um momento em que eu já estava viúva há 10 anos e eu orei ao Senhor, né? E a minha oração foi que eu não queria um namorado, eu queria um marido. E que o Senhor me desse um homem que o amasse em primeiro lugar. Porque eu entendo que se o homem ama Deus, amar a mim não vai ser difícil. Obedecer os mandamentos do Senhor em relação ao casamento, à fidelidade, ao cuidado com a esposa, eu teria, porque ele estaria obedecendo ao Senhor. Amém? E diante disso, a gente fazer essa oração individual. A gente tem uma amiga, né, a Luana, não sei se ela vai assistir isso depois, e eu conversava muito com ela. E um dia anteriormente da Cláudia, quando ela conversou com a Cláudia, eu falei: poxa, eu quero uma pessoa assim, né, que ame a Deus, porque eu tô cansado de carregar pessoas nas minhas costas, né? Eu digo porque eu tinha que ficar ali orando, jejuando pela pessoa, orando, conversando. E quando a Cláudia falou essa mesma coisa, que ela estava pedindo alguém que amasse a Deus acima de todas as coisas, a Luana falou assim para aquela: Cláudia, eu ouvi a mesma coisa de uma pessoa. Aí o propósito já estava acontecendo, né? Verdade. Tudo coopera para o bem. E diante disso, meus amados, muita coisa para falar. Nós namoramos, né? Oramos primeiro, verdade. Ficamos uns 6 ou 7 meses. 6 meses, né? Sem namorar. Ele foi na minha casa, eu fui na casa dele, eu conheci a família, a gente conversou sobre muitas coisas. Depois a gente começou a namorar e conversávamos sobre tudo, sobre o que podia, o que não queríamos, o que gostávamos, o que não gostávamos. Inclusive, eu disse pra ele que eu era uma mulher que eu não fazia jogo. Sim. Eu era sincera. Se eu sentisse saudade, eu ia ligar. Se eu dissesse que queria vê-lo, eu ia ligar. Eu não ia fazer jogo, porque eu tinha certeza que um dia eu ia encontrar um homem que seria merecedor desse amor que eu tinha para dar. E Deus me deu o Marcelo. E nessa fase de oração, por quê, amados? A gente até sofreu algumas críticas, né? Principalmente eu, que estávamos orando alguns meses, aí a pessoa falava assim: poxa, você vai esperar um anjo descer do céu para confirmar que é de Daniela? Deus? Né? A Daniela foi uma que está assistindo aí. Mas enfim, eu tinha essa certeza. Por quê, queridos? Eu entendia que aquilo que cabia a eu ver, né, a mim, né, eu estava vendo ali os gostos, as manias, os defeitos, né? A gente ia pra praia, conversávamos, como a Cláudia falou, sobre tudo, sobre sexo, mesmo não estando nem namorando,
sobre, enfim, casa, tudo aquilo que cerca a casa, trabalho. Que ele não gosta até hoje, que ele não gosta de cozinhar e não quer aprender a cozinhar. Eu falei isso. Mas eu não posso cobrar, porque, como é que eu falo? O combinado não sai caro. Não sai caro. Então, só que eu faço outras coisas, faz tá, tudo, querido? passa, limpa, varre, casa. Eu sobreponho ali. E só que eu tinha receio de quê? Porque os meus outros relacionamentos não foram bons. E eu falei, Senhor, eu falei com ela, eu só irei casar. Eu só começarei, na verdade, a namorar se eu tiver certeza que essa mulher é de ti. Porque, querido, foi uma opção minha, né? E claro, debaixo de muita oração. Até a Cláudia falou, se não der certo a gente desmancha, mas eu não queria isso. Eu falei, se for pra namorar, tem que ser pra casar. Era uma coisa que eu coloquei, né? E aí, graças a Deus, passou, nós decidimos namorar e em 9 meses, mais ou menos, nós casamos. Amém? Nós casamos. Sendo assim, a partir desse momento, no próprio casamento, é uma coisa que a gente guarda até hoje, no próprio casamento, teve festa, dança, alegria, tudo pautado em Deus, não tivemos de bebida, nada disso, mas nos alegramos em Deus. E ali, o meu primo, que estava afastado de Cristo, não no casamento, mas o testemunho dele foi que aquele casamento ali, ele viu muito Deus, né, em tudo, na alegria, na família, né, entre outras coisas, ele voltou para Cristo. E uma coisa interessante que a Cláudia falava, eu não sei se a gente pode falar na apresentação, uma das formas que ela mediu se esse relacionamento seria bom para casar ou não, foi a forma que eu tratava os meus familiares, a minha mãe, os meus irmãos. Quer contar alguma coisa? Porque eu sou uma pessoa muito apegada à minha família. Eu acredito que Deus instituiu a família, né? E muitas pessoas dizem que a família é só o marido, a mulher e os filhos, mas eu tenho irmãos e eles são amados demais por mim. Eu amo demais meus irmãos, minha mãe nem se fala. Eu tenho primos, né, que eu amo demais e muito próximo a Solange e tudo. Então, eu observei no Marcelo que, assim como eu, ele amava a mãe dele e cuidava. Ele ama os sobrinhos e cuida, igual a mãe. E as irmãs sempre se reuniam. E isso foi um dos motivos que me levou, que eu pensei, se ele cuida bem dos dele, ele vai cuidar de mim. Não se iluda. Se um homem com quem você está namorando ou se relacionando para casar não cuida bem da mãe, da irmã, de quem ele foi criado, não é de você que ele vai cuidar bem. É verdade. Então, se ele cuida bem da mãe, se ele tem carinho pela mãe, é porque ele vai te amar igual ele ama a mãe, né? Verdade. Tudo bem, toda regra tem exceção. E isso foi um ponto. O outro ponto foi que eu vi que Marcelo era trabalhador, né? E acima de tudo, um homem que queria compromisso com Deus, né? E eu louvo a Deus por esse casamento. E eu lembro também que antes da gente decidir realmente, né, começar a namorar, a gente foi ter um conselho com a pastora Lídia, né, que era a nossa pastora na época. E ela nos orientou e foi bênção. A direção que ela nos deu naquele tempo. E aí naquela semana, né, nós começamos a namorar. E não ficamos noivos, né? Porque eu já tinha 40 e pouco, Marcelo também, mas casamos direto e foi bênção na nossa vida. E isso demonstra, querido, que se você está numa igreja, se você tem alguma pessoa como referência de casal, que você vê não pelo sucesso material, mas pelo sucesso ou pela a forma como a pessoa vive como casal, né, a preocupação, a gente vai falar, a gente está fazendo essa apresentação primeiro, tá, queridos? Para a gente não começar assim a esmo. Que você procure alguém. Se você estiver passando problema no seu casamento, no seu namoro, procure alguém de confiança, né, e se abra, não somente, porque geralmente, querido, a pessoa procura, ela não preserva, ela não faz a prevenção, na verdade. Ela só procura ajuda quando já está tudo ruim. Não, se você está vendo algum sinal de problema no seu relacionamento, no seu casamento, não somente a mulher, porque geralmente é a mulher que procura ajuda do pastor ou de alguém, mas o homem, principalmente. Não fique achando que você, ao fazer isso, você é um fraco. Não, você é sábio. E eu queria colocar uma coisa também muito interessante, queridos, né? Principalmente se tem alguém assistindo que está namorando de novo para casar, ou você conhece alguém. Uma amiga na época me falou algo que ficou muito no meu coração. Ninguém é perfeito. Eu não sou, o Marcelo não é.
Mas nós devemos nos casar e procurar alguém para viver ao nosso lado, que os defeitos que ele tem não nos violente. Como assim? Se eu e Marcelo servíssemos a religiões diferentes, isso iria nos ser um peso, porque como que um casal vai viver junto, e tem casais que vivem, ok, mas como vai viver junto se discordam na hora de orar, discordam na hora do propósito? Então, ela falou isso pra mim, eu falei, é verdade. Então eu quero dar um conselho pra você que tá assistindo, que ainda não casou, que vai casar, que está namorando, fique com alguém que o defeito que ele tem não te agrida. Sim. Né? Que seja um defeito que seja suportável, tá bom? Verdade. Amados, tem muito mais coisas a falar, tá? A cada dia a gente vai falando um pouquinho. Isso, boa. A gente fala um pouquinho do nosso testemunho. Já digo desde já, quem caminha com a gente, né? Nós não falamos, de repente você não conhece, nós somos pastores do Ministério Evangelístico Semeando Amor Mesa, aqui em Rio das Ostras, né? Com uma extensão evangelística, um projeto em Campo Grande, com o nosso sobrinho e sobrinha Wagner e Daniela. Nós sempre falamos que... Eu esqueci o que ia falar dentro desse assunto aí, mas eu vou lembrar. Mas o que eu queria dizer é que você procure, mais uma vez eu quero enfatizar isso, procure uma pessoa para se abrir, amém? O que nós vamos falar hoje tem a ver com situações práticas ou formas práticas de como você preservar ou prevenir ou recomeçar o seu casamento. Querido, nada de profundidade teológica, não. Muito ao contrário, né? Eu estou lendo esse livro, você vai ler ao contrário, né? Porque eu estou fazendo selfie, mas os 10, estou lendo não, já terminei de ler, os 10 mandamentos do casamento. Foi que a gente ganhou de um amigo. A gente ganhou de um amigo, de uma amiga, Marcelo e Sheila, do Ed Young, né? E obrigado, Sheila, foi de muito proveito. Na verdade foi o Marcelo, eu acho. Foi o Marcelo. Nós iremos estar dando um curso, não nos mesmos moldes de Casados para Sempre, mas esse livro é muito bom e muito prático, né? Do cotidiano mesmo. Então, em breve, nós estaremos fazendo esse trabalho para a igreja. Nós falaremos de 5 pilares ou 5 momentos tópicos para a gente recomeçar ou prevenir problemas no nosso casamento. O primeiro que nós iremos falar é sobre atenção. Porém, eu queria saber de você, faça essa pergunta: o que é casamento? Para você, né? De repente você tem uma visão do que é casamento. Nós aqui temos um entendimento bem teórico, né? Casamento é quando 2 pessoas completamente diferentes, em sua maioria, decidem se unir para viver no mesmo ambiente, seja físico, né, emocional e espiritual, tá? Isso seria casamento dentro de uma situação também, né? Deixando pai e mãe de forma pública. Deixando pai e mãe. No início, ou seja, no namoro, no conhecimento, quando você vai conhecer essa pessoa como eu e Cláudia, é normal, vê se não é assim com você. Conta a derrota também, tá, querido? É normal tudo fluir bem. Sim. No namoro. Tudo flui bem, né? Aquela coisa assim, politicamente correto, você, né? Por quê? Porque você não quer apresentar à sua namorada ou ao seu namorado os seus defeitos. Por quê? As suas manias, as suas chatices. Por quê? Porque isso pode amedrontar ou afastar essa pessoa. Por quê? Você ali está vivendo um momento de paixão, você está conhecendo e tem também junto a isso uma admiração. Então o que você faz? Você omite algumas informações que na verdade não era para fazer. Porque o namoro é para você mostrar essa pessoa. Se você quer realmente fazê-la feliz, você tem que ser sincero. Você tem que mostrar para ela, olha só, eu tenho minhas qualidades. Eu sou trabalhador, eu sou isso, aquilo, outro. Porém, eu tenho os meus defeitos, tenho minhas manias. São essas e pontua mesmo. Sim. Por quê, querido? Nós precisamos entender que o namoro, essa sinceridade, você precisa fazer. Porque uma vez eu aconselhei um menino.
Tudo bem que eu e Cláudia, nós tínhamos a nossa independência, mas se você for tirar alguém, homem, se você for tirar a sua namorada, né, ou aquela pessoa que você conhece, da casa dos pais dela, você, no mínimo, tem que dar a mesma coisa ou a mais do que ela tinha quando ela estava com os pais dela. Sim. Se você for tirá-la da casa dela para dar menos do que isso, querido, deixa ela lá. Deixa ela lá. Claro, toda regra tem exceção. De repente o amor vai sobrepor tudo isso. Porém, querido, eu vou falar algo aqui. Ninguém casa amando. Sim. Ninguém casa amando. O que você tem de início é uma paixão, uma admiração, Desejo. Um desejo. O amor, ele é construído. Porque para eu dizer que eu amo essa pessoa, eu tenho que saber tudo concernente a ela. E eu falo tudo, defeitos, qualidades, e escolher. Não, eu escolho viver com ela por opção. Porque o defeito dela não sobrepõe o amor e a admiração que eu tenho por ela. Então, nós entendemos que no namoro é para isso. Só que aí, quando você casa, o que acontece? Tudo aquilo que você omitiu, tudo aquilo que você preservou de falar vem à tona. Sabe por quê? Porque ninguém consegue esconder por muito tempo ou omitir por muito tempo aquilo que a pessoa é. Sim. Porque se eu sou chato no namoro, eu não... Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Não. Se eu sou chato e no namoro eu não demonstro essa chatice, muito pelo contrário, eu só demonstro minhas qualidades, quando eu caso, eu vou ser chato, querido. Né? Eu vou ser ranzinza. Então aí, nesse momento, quando eu caso e demonstro tudo isso, aí que vem os embates, aí que vem os confrontos, aí que vem todos os problemas. Essa é a questão, entre tantas outras coisas, tá, querido? Nós falamos de uma situação, mas entre tantas outras coisas, o que acontece é isso. Né? Outra coisa, como está o meu relacionamento? Você e a sua esposa precisam ver os sinais, estar atento aos sinais. Tá tudo correndo bem? As reclamações que acontecem de um para outro é normal? Não acontecia, agora está acontecendo por quê? Então os sinais ditam como o seu relacionamento está. Amém? Então você olha, você faz uma análise hoje, desde quando você estava namorando e casou, até hoje, o seu relacionamento está da mesma forma? Se você falar assim, Marcelo, não. Então, pare, chame a sua esposa, sem seus filhos, para conversar. Aproveite esse momento de isolamento. Aproveite. Para quê? Para conversar, para pontuar, para prestação de contas. É verdade. Amém, querido? E segundo, nós falamos o que é casamento, falamos como está o meu relacionamento de casamento, e terceiro, como é ser casado comigo mesmo. Já parou para pensar? Se fosse você, você casaria com você? Você sabe como você é, ou você acha que não tem defeitos? Se você pare agora e coloque um espelho na sua frente e perceba, e seja sincero, tá, querido e querida? Busque saber quais são os seus defeitos, suas qualidades, sim. Mas quando a gente se autoanalisa, a gente começa a ver que as reclamações da nossa esposa ou do nosso esposo não estão erradas. Você já ouviu o que eu vou falar agora? Quando uma pessoa te chama de cavalo, não leve em consideração. Quando 2 pessoas ou 3 te chamam de cavalo, tudo bem. Mas quando 20 pessoas te chamam de cavalo, compre uma ferradura. Claro que a gente está falando de pessoas diferentes, mas se a sua esposa reclama de você das mesmas coisas durante anos, isso é um sinal. Lembremos, casamento é uma instituição dada por Deus. Embora o sistema que governa, que jaz no maligno, tenta dizer que não, o casamento é uma instituição falida, Mentira. Está repreendido em nome de Jesus. Se você está passando por momentos difíceis, você em Cristo Jesus pode sobrepor todas essas dificuldades. Amém. Sabe por quê? Porque o fundamento do seu casamento é Deus e o amor de Deus e entre vocês. Não fique ouvindo vozes
que dizem assim, isso é assim mesmo. Vai empurrando com a barriga, não fala, mas então, vai empurrando assim, com a a gente barriga. também, né, amor, lembra quando nós nos casamos, nos primeiros anos, as pessoas falavam, como é que tá o casamento? Tá maravilhoso. É assim mesmo, daqui a algum tempo vocês vão ver. E o Marcelo falava, né, como sempre, mais Pedro do que eu, falava, tá repreendido em nome de Jesus, o meu casamento vai ser bênção. Entendeu? Então, faz essa análise, querido. Como está o seu relacionamento, vocês dois, e como você é no seu casamento. Você gostaria de casar com você mesmo? E, amados, deixa eu falar uma coisa. O problema de relacionamento, de um casamento ruim, ou dificultoso, ou de qualquer situação, a culpa é dos dois. Sim. Dos dois. Nunca igual Adão falou, foi a mulher que tu me deste. Não, querido. A culpa é do Marcelo. A culpa é da Cláudia. Uns podem ter mais culpa que outros. Coisa insignificante isso. Porque quando a gente casa, o que a Bíblia diz? Agora não serão mais dois. Serão uma só carne. Ou seja, as vidas, o problema da Cláudia emocional passa a ser meu. E vice-versa. As dívidas da Cláudia passa a ser minha e vice-versa. Amém? Então, mas hoje, de forma bem superficial, vamos tratar de alguns pontos bem práticos, mas se feito com reciprocidade, irá, querido, dar um upgrade no seu relacionamento. Então, primeiro, nós vamos falar dessas 5 séries. A primeira é atenção. E o que é atenção? Atenção é uma expressão de cuidado, de dedicação e gentileza. Tendência natural para ouvir alguém, ou seja, atenção é perceber o outro. Para eu ser atencioso, eu preciso conhecer. Então, quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Ou seja, para eu dar atenção, eu tenho que primeiro conhecer essa pessoa. E ao conhecer, eu perceber qual é a carência, qual é a necessidade dela. Eu queria que a Cláudia falasse bem superficialmente da questão da linguagem, que tem a ver com isso. Eu não vou saber dizer para vocês, isso aí é uma outra coisa que a gente vai dizer, vai conversar, mas existem 5 linguagens do amor. Ou seja, as pessoas demonstram amor de forma diferente. Sim. Né? Eu, por exemplo, eu sou dengosa, né? As meninas da igreja brincam comigo. Fala miando. E eu falo miando, eu sempre fui assim, né? Minha mãe diz que quando eu cortava meu dedo, eu ficava andando com o dedo pra cima. Mamãe, cortei dedo, né? Todo mundo fala isso, que me conhece. Até no meu trabalho, né? Que é um lugar bem austero, que fala? Não sei. Bem esse sério. Eu tenho esse meu jeitinho, entendeu? Porque eu sou assim. E eu demonstro amor beijando, abraçando. Sim, mas tem gente que não gosta disso, entendeu? Então, a linguagem do amor é muito importante. Nós vamos também fazer depois uma live sobre as 5 linguagens do amor. Sim. Porque você precisa descobrir. O que a gente mais vê é assim: eu não sei mais o que eu faço para agradar ela. E a pessoa fala, eu não aguento mais fulano porque ele não me agrada. Por quê? A linguagem do amor, talvez, de um seja diferente do outro. Então, um está tentando demonstrar amor, mas a outra não está recebendo, porque ela não entende amor daquele jeito. Então, a gente precisa descobrir isso, né? A nossa linguagem do amor. Mas falando sobre atenção, né, que o Marcelo colocou, que a pessoa precisa conhecer, e é verdade, porque o casamento leva a esse conhecimento, né? Eu e Marcelo temos 9 anos de casado. O Marcelo, ele me conhece. Quando ele chega, se eu tiver de um jeito, ele já pergunta, você tá triste? O que aconteceu no trabalho? Você se aborreceu? Isso é perceber o outro. Entendeu? E da mesma forma, eu com o Marcelo. Eu sei quando ele chega preocupado. Às vezes ele não quer me falar porque ele tenta me proteger, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Sim. Eu sei quando ele tá chateado. Sei quando ele tá nervoso, sim, entendeu? Porque o dia a dia vai nos fazendo conhecer. Então, isso é dar atenção, é você perceber a outra pessoa. Exatamente. O que você vai falar? Não, então, aí dando continuidade práticas, né, de práticas, né? Por exemplo, até eu
para os homens do Mesa, e quem é da igreja sabe que eu, como homem, eu pego muito do pé dos homens. Por quê, amado? Você sabe que o homem... Isso, a Daniela tá botando ali, desculpa, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço, palavras de afirmação e toque físico. Acho que são essas. São as 5 linguagens do amor. Então, se você está lidando com uma mulher que a linguagem do amor para ela é toque físico e você só dá presentes, um exemplo, ela não vai entender aquilo como amor. Sim. Porque amor para ela é abraçar, é beijar, é tocar, entendeu? A gente vai estar explicando melhor isso num outro momento. Esse livro, esse livro, ele é muito interessante porque realmente às vezes a gente tem desentendimentos porque a gente não consegue fazer a leitura correta de como é a pessoa, do que são os gostos dela e tudo mais. Algumas coisas aqui sobre atenção, bem prática, mas que, entre outras coisas, tá? A gente não vai esgotar o assunto, que pode ajudar muito na prevenção. Ou seja, se você hoje tem um casamento muito bom, algumas pessoas falaram assim, Marcelo, eu faço já isso, continue fazendo e colocando, acrescentando mais. Mas de repente, você que tem 10, 15, 20, 30 anos, e como eu falei, não tem como a gente falar muita coisa aqui, ao longo da vida, histórias, lutas, batalhas, derrotas, vitórias, houve um desgaste por conta desse tempo todo. E houve um esfriamento. Sendo assim, faça algumas coisas, ou comece a fazer algumas coisas. Uma delas é, elogie a aparência dela, e tudo que eu falar aqui dela é pra ele também, tá, Amar? Elogie... O homem é mais difícil. Sim, elogie a aparência dela. Como a gente está falando de atenção, e isso geralmente é mais pra homem, geralmente o homem é assim, né? A mulher corta o cabelo, só que, venhamos e convenhamos, né? Corta um dedo de cabelo, e a mulher chega em casa, amor, o que você achou? Eu falei, achei de quê? Eu cortei o cabelo, não dá pra perceber. Certo? Porque o homem, ele não tem essa visão fina das coisas, né? O que a gente tem que sempre estar atento à mulher. E eu tô falando de cabelo, mas em tudo, né? Na questão de vestimenta, na questão de uma comida que ela fez. Ela pode fazer a mesma comida todo dia, mas você fala, amor, que delícia essa comida. Elogie a aparência dela, né? Porque eu tenho certeza que a sua esposa, ela vai reproduzir aquilo que ela recebe. Sendo assim, se ela só recebe críticas, se ela só recebe palavras de baixo calão, e eu não estou falando de palavrão não, que ela é uma relaxada, que é uma relapsa, se ela só recebe críticas destrutivas e não recebe um elogio, ela vai reproduzir aquilo que ela recebe, aquilo que ela ouve que é. Então ela não vai se vestir melhor, ela não vai fazer questão, porque ela não tem motivação. Então, homem, você que é razão, você motive a sua esposa. Faça elogios. Cuidado com as críticas, mesmo que seja correto. Por exemplo, a Cláudia faz a dieta dela, mas há tempos atrás ela não estava conseguindo. Imagina se eu quisesse incentivar, falar, Cláudia, você está gorda. Você tem que emagrecer, porque olha isso, né? Tá entendendo? Isso a afastaria de um proveito. E isso é atenção. Por quê? Né? Quando eu casei, eu tinha um corpo. Depois de alguns anos, eu engordei. E eu me acomodei, digamos assim. Mas o Marcelo nunca falou comigo de uma forma que me denegrisse, que me deixasse triste. Ele falava, amor, você precisa se cuidar, sua saúde e tal. Mas o que acontece? Eu percebi a atenção que a gente diz nele, algumas colocações que me fizeram ver que ele queria que eu voltasse a ter o corpo que eu tinha, né? Inclusive uma delas foi que ele viu, né, um vestido meu em outra pessoa que eu na época emprestei, e ele falou, nossa, que saudade de te ver nesse vestido. E eu falei, caramba, peguei. Entendeu? E outras observaçõezinhas que ele colocava, não de ofensa, mas que me fizeram perceber que eu precisava emagrecer. Não só por ele, por mim também, mas pelo meu casamento. E eu ouvi de um sociólogo, eu esqueço o nome, né, da pessoa, mas uma coisa muito interessante. Por que você não conquista o seu marido todos os dias?
né? Geralmente as mulheres que se divorciam, que se separam, elas cortam o cabelo, elas emagrecem, elas ficam bonitas. Por que você não conquistar seu marido todo dia? O que eu estou querendo dizer com isso? Por que você não fazer uma surpresa, não mudar a cor do cabelo, não comprar uma lingerie diferente, não conquistá-lo, né? Não deixar cair na rotina. Ah, Cláudia, mas eu tô cansada, Não, tenta fazer isso para que o seu casamento tenha sabor, né? Tenha alegria. Exatamente, tá? E o que eu ia falar que eu esqueci era, nós somos homem, é razão, na sua maioria. Mulher é emoção. Deus, querido, ele não fez nada por acaso ou de qualquer forma. Imagina se os dois fossem razão ou fosse emoção. Então Jesus fez o equilíbrio. Deus ele fez de forma equilibrada. Porque a minha carência, ela é suprida pela competência, capacidade da Cláudia. E a carência da Cláudia é suprida pela minha. Então o que isso quer dizer? Sente hoje e fale. Não fique fazendo jogos. Fale assim como a Cláudia falou uma vez, né, logo no início, 1 ano ou 2 anos de casamento, que ela chegou pra mim e falou assim, amor, você tá diferente. Eu, no meu senso de justiça própria, eu falei assim, não estou. E realmente eu achava que não. E ela falou, poxa, antigamente você vinha, enquanto eu tava fazendo comida, você me abraçava por trás, você me dava um beijo. E na hora eu falei, eu faço isso não, mas depois eu parei pra pensar e vi que realmente eu não estava fazendo mais. E eu fiquei atento, falei, não, realmente, voltei a fazer. Então não fique achando que uma prestação de conta, ela é bobeira. Não, querido, sempre sente com essa pessoa, com a sua esposa e converse. A segunda... 8h36. A segunda é, dê a ele ou a ela um pequeno sinal do seu amor. No caso da mulher, e não que isso tenha a ver com machismo, o que a maioria das mulheres gosta? Eu falo a maioria que nem todas gostam. Dê flores, né? O homem, para quem gosta de futebol, se você tem condição, dê uma chuteira, dê um meião, né? Mas de repente você dê um chocolate, dê algo. Café na cama. Leva café na cama, como a Cláudia fez isso para mim essa semana, né? Compra o bolo que ela gosta. Compra o bolo que ela gosta. Na padaria ali de 5 e pouco, né? Baratinho. E às vezes, querido, a mulher, ela não gosta, ela não está preocupada com grandeza. Ela está preocupada com lembrança, ser lembrada. Ter atenção. Ter atenção. E quando você lembra, você está dando atenção a ela. E um dia eu desci na minha rua aqui, tinha uma flor caída da casa de uma pessoa caída por fora assim. Eu tirei um pedaço ali, quebrei um pedacinho de galho e trouxe para Cláudia. O sorriso foi escancarado. Por quê? Eu poderia vir com uma coisa cara? Sim. Mas o que faz a diferença é a lembrança, é a atenção. Amém? Terceiro, mude sua maneira de agradecer a ela por algo que ela tenha feito bem, até mesmo pelas tarefas domésticas. O que está querendo dizer? Acho que em alguns casos é até agradecer. Porque tem maridos que não agradecem, sim, acham costume, que é obrigação, principalmente a mulher que não trabalha fora. Então, tipo assim, ele chega em casa, a casa tá arrumada, tem uma janta pronta, tá tudo organizado, aí ele diz que é obrigação dela. Né? Ele fala, poxa amor, a casa tá linda, que comida gostosa. Reconhecer o trabalho, porque eu vou falar pra vocês, essa quarentena, menino, tem dias que eu tenho estado em casa. Meu Deus, você lava a louça, você varre casa, você lava a louça, você varre casa e você lava a louça. Porque, meu Deus, não acaba o trabalho doméstico. Então, que você possa também elogiar a sua esposa que não trabalha e fica em casa, né? De passar a agradecer, né? Uma coisa foi, essa última vez que a Cláudia fez a compra, lá em Cabo Frio, compra de mês. E aí de madrugada eu acordei para trabalhar e eu fui olhar as bolsas, que a gente não tinha guardado tudo. E eu notei que ela comprou coisas que eu gosto. Quer ver? Mesmo estando de dieta. Mesmo estando de dieta. Ou seja, ela passou por cima até da questão dela momentânea de dieta, mas comprou biscoito, traquinas, comprou iogurte, comprou essas guloseimas que eu gosto, que ela sabe. E eu olhei para aquilo ali, eu falei com ela depois, eu louvei a Deus e até me emocionei. Por quê? Coisas simples, né? Que às vezes nós homens não nos atentamos, mas que a mulher, por te amar e por ter a atenção com você, ela faz. E coisas mesmo, aquilo que eu gosto mesmo, não é tipo assim, comprei similar, não, ela comprou exatamente aquilo que eu gostava, chocolate, tudo, né? E eu louvei a Deus pela esposa que ele me deu, amém?
Ligue para ela no meio do dia apenas para conversar um pouco e para dizer, só liguei para dizer que te amo. Nossa, isso é muito bom. E que não vive sem ela, né? Então, assim, você pode chegar e falar assim, pastor Marcelo tá falando, mas não vive, né, o que tá falando. Não, querido, antes mesmo de eu ler esse livro, graças a Deus, porque a gente, um dia a gente encontrou aquilo que a gente sabe que é bênção de Deus. Mas nenhuma bênção, seja física, espiritual, ela pode ser recebida e deixado de lado depois. Falando de esposa, eu tenho que regar esse amor. Isso aí. Regar esse amor de que forma? Primeiro, eu só dou atenção a alguém se eu a conheço. Como eu a conheço, eu vou dar atenção da maneira que ela espera. Porque a expectativa dela é semelhante a que eu dei o que ela quer, não o que eu acho que ela gosta. Então, maridos, busque conhecer a sua esposa. Senta hoje e converse. Quais são os seus gostos? Quais são as coisas que você não gosta, né? O que eu faço com você que te irrita? E vai anotando. O que eu faço com você que você gosta? E vai anotando. E esposa, seja sincera. E vice-versa, faça a mesma coisa. Tá? E ligue para ela. Fala, eu te amo. Não, liguei para quê? Não, só para dizer que eu te amo. Que eu não consigo viver sem você. Isso é muito bom. Porque minha vida sem você seria preto e branco. E seria um declínio a uma morte emocional. Ou seja, você me completa. São palavras até que você pensa assim, isso aí é só para você mostrar. Não, isso vai alimentando. E a raiz vai ficando mais alimentada pelo amor. Tá? Quer falar alguma coisa? E para finalizar, elogie a sua esposa ou seu esposo e encoraje-a publicamente, né? A Cláudia sempre fala que teve um dia na pregação, eu estava pregando lá na igreja, eu que estava pregando, e ela estava sentada na frente. E eu, na hora da pregação, e querido, sinceramente, eu não me preocupo muito com liturgia. Claro que eu tenho uma certa ética, mas se eu sentir ali de fazer, eu vou fazer algo que seja coerente. Eu parei no meio do culto e falei, gente, rapidinho, olha para minha esposa, ela está linda. Né? E eu não falei isso diante de Deus para ganhar pontos com a igreja, para ser exemplo, não, embora isso possa ter acontecido. Mas eu senti de fazer, porque ela estava realmente radiante. Não que ela não esteja no outro dia, mas naquele dia eu olhei e falei, nossa, obrigado, Senhor, pela mulher que o Senhor me deu, pela esposa que o Senhor me deu. E eu fiz isso em público. E eu queria falar sobre isso, né, que a gente... Isso precisa ser importante, a gente elogiar um ao outro, né, dizer que ele é bonito, que ela é bonita. E isso faz muito bem pra gente. Nesse dia, né, eu fiquei muito feliz quando o Marcelo fez. E eu sei que é sincero, né? Sim. Pode falar. Pode falar. Então, queridos, a gente não queria fazer, embora ficou meio extenso, um estudo, né? Ou um bate-papo. Na verdade não é um bate-papo, é um monólogo, embora depois a gente vai responder a cada um de vocês, tá? Mas a gente queria trazer pelo menos alguns pontos que a gente achou bem prático, né? Além de contar um pouco do nosso testemunho, a gente amanhã vai contar mais, né? Com certeza vai enriquecer sua vida. Mas eu queria que você hoje desse atenção à sua esposa. Desse atenção ao seu esposo. Preste atenção nos sinais. Preste atenção em como ela chegou em casa. Quando chegar em casa, sua esposa ou seu esposo pergunta, oi amor, dá um beijo nele ou nela. Abraça e fala, como foi o seu dia? Mas não faça isso de forma protocolar, né? Mas pare, pergunte e pare para ouvir cada detalhe que ele falar. Eu queria convidar a você também a fazer algo que a Cláudia nem sabe, eu vou tentar fazer aqui. Quando a gente estiver conversando, deixar o celular e desligar a televisão. Eu tô falando, você que tem filho, de repente é mais difícil. Mas de repente, quando as crianças forem dormir, tire um tempo para você. É verdade. Para vocês. Atenção. Né? Fala, amor, o que eu estou fazendo que você não gosta, como eu já falei. Mas eu queria que você tivesse um tempo propício para você e para sua esposa. Sabe? Desligue tudo. Eu lembrei que eu ia falar. Deixa eu falar, gente, que eu tô ficando velha. Se eu não falar, eu esqueço.
Eu lembro que uma vez, né, o Marcelo sempre falou muito que a morte para ele é uma coisa bem resolvida, principalmente se a pessoa estiver em Deus. Que morreu, ele vai sofrer, mas a vida segue. E um dos dias, assim, que foi uma declaração de amor muito grande, a gente já estava, acho que uns 4 anos casados, não sei, mais. Eram uns 5, né? Porque foi aquela aqui moda. já? Não, foi lá no Vona. E eu tava me arrumando, né? A gente estava se arrumando para ir para a igreja, o Marcelo estava sentado no sofá botando sapato e eu passei. E ele ficou me olhando com aquele olhar. Eu falei, que foi, amor? Aí ele falou assim, ai, amor, eu não sei viver sem você. Aí eu falei, nossa, que declaração, porque para quem diz que a morte é uma coisa simples, e ele falou, se você morrer, eu não sei o que vai ser da minha vida. Então, eu já dizia isso para ele, né? E eu nunca exigi que ele dissesse, mas quando ele olhou para mim e falou isso, foi uma declaração muito bonita. Então, eu queria te aconselhar, homem, mulher, se declare. Sim. Né? A gente, às vezes, fica muito assim, eu não vou falar, eu não vou dizer. Não, tem dia que eu chego e falo, amor, eu quero carinho. Sim. Eu abraço ele, falo, amor, eu quero abraço, eu quero beijo. Larga isso, fica comigo. Foi. Hoje eu quero carinho. Mas o que acontece no meio dos casais, amados, é que a gente não quer falar. O meu marido não me abraça, não me dá carinho. Pede. Sim. Eu peço. E o Marcelo me dá, né? E às vezes, outra coisa, quando a gente casou, ele falou, amor, eu não gosto de dormir agarrado. Foi. Aí eu falei, então a gente vai ficar com o pé juntinho, pelo menos pra eu te sentir. A gente viu o meio termo, né? Entendeu, irmãos? Então, assim, o casamento é um presente do Senhor pra nossa vida. Tanto que Jesus comparou o casamento eu vou ler. Com ele e a igreja. Eu ainda vou ler o texto. Né? Ele vai ler para finalizar. É bênção de Deus. Incentivem os jovens a casar, incentivem a família, porque é projeto do Senhor. É e não tenha vergonha, amados. Você casou, então se você ama seu marido, ame, elogie, beije, abrace. Cláudia, eu não sou pegajosa. Tudo bem, mas de vez em quando faz bem, né? Então não tenha vergonha. Se ele fez uma coisa que te deixou triste, fala pra ele. Eu falo, amor, eu não gostei do que você fez. Verdade. E não deixa pro outro dia. Isso. Entendeu? Às vezes uma palavra, uma atitude dele, na hora eu fico até meio emburrada, mas quando eu falei, poxa, amor, na hora que você falou aquilo assim, naquela hora, ele, que hora? Eu falei, naquela hora, me entristeceu. Mas ele, por quê? Eu falei, por isso, e a gente se conversa e acerta. E eu louvo a Deus, irmãos, porque nesses 9 anos de casado, a gente não tem problema? Temos. A gente às vezes discorda de alguma coisa, mas é até engraçado a gente discordar. Que a gente discorda, mas daqui a pouco a gente está sentado vendo um filme, eu pergunto se ele quer tomar café. Amor, você quer jantar? Eu vou fazer uma jantinha. Não, eu quero sanduíche. Entendeu, irmãos? Vamos ser marido e mulher, né? Vamos dizer para o outro o que a gente quer. É muito mais fácil, né? Então, se você quer ser abraçada, peça um abraço. Não fique esperando e reclamando porque ele não te abraça. Eu queria falar uma coisa aqui antes, que o único que pode transformar uma bênção de Deus em maldição somos nós. Parece ser pesado e é verdade. Não faça do seu casamento uma maldição. Sim. Não faça de uma coisa abençoada uma maldição por conta de justiça própria. Uhum. A pior coisa que tem no casamento, na igreja, no mundo, é o senso de justiça própria. Se o casamento você entende que é de Deus, então entenda a justiça dada por Deus. Sim. Né? Eu vou falar rapidinho aqui, porque a Luciana Bento, ela pediu a referência do livro que foi feita essa live, Os 10 Mandamentos do Casamento. Os 10 Mandamentos do Casamento. O autor é Ed Yong. Não sei se é japonês, americano, tá bom? O que fazer e o que não fazer para manter uma aliança por toda a vida, tá? Eu vou ler aqui o texto, que eu devia ter lido no início, que o crente tem a que ler texto. Daniela ali está colocando, né, que os melancólicos têm dificuldade em demonstrar essa necessidade de carinho e guarda, né, as coisas. Talvez hoje a idade, né, a maturidade nos leva a ter uma postura. Eu até falo para o Marcelo que eu penso que o nosso casamento também foi muito bom porque nós casamos maduro, né?
A gente casou já com maturidade, sabendo o que queria. Eu já tinha sido moldada jamais pelo Senhor, o Marcelo também. Então, como a Daniela está falando, ela tem o mesmo temperamento que o meu, mas eu já consigo demonstrar carinho, porque de repente o meu temperamento também é um pouquinho misturado, né? Eu sempre fui de pedir colo, se eu tô triste, a minha irmã é a primeira a saber. Eu demonstro o que eu sinto. Lá na igreja é muito engraçado, né? Se as meninas que estão assistindo, Bárbara, a Josi, as meninas da igreja que me assistem, a Aline, todo mundo fala que eu sou dengosa, Dani, que eu sou manhosa, porque é o meu jeito, né? Mas eu acho que a maturidade faz isso com a gente, da gente também não ficar só esperando que o outro faça. E o casamento é isso, irmãos, é um ajudando o outro a crescer. Porque, irmãos, o Cláudio Duarte fala muito isso, a gente vem de famílias diferentes. Não exija que o seu marido te dê carinho, um abraço, se ele não recebeu. Apesar da minha família ser muito pobre, o que eu tive muito foi amor da minha mãe. A gente podia comer arroz puro, mas o amor estava junto, o carinho. Minha mãe sempre disse que eu era uma bênção, entendeu? Então o Marcelo, louvado seja Deus, veio de uma família também que ele foi muito amado. Então isso faz com que nós dois tenhamos uma noção de família, mas às vezes o seu marido não foi tratado. O que ele viu foi o pai xingando a mãe, foi o pai sendo grosso, não tendo carinho. Então esse é o conceito e o modelo que ele tem. Da mesma forma, a mulher, quando vê uma mãe destrambelhada, uma mãe que não dá muita atenção, é esse modelo de mulher que ela tem. Mas eu quero te dizer que em Cristo Jesus, o Senhor cura as feridas da nossa alma. Ele restaura o nosso casamento, porque Ele vai lá onde tem que ser curado e cura. Entendeu? Então a gente louva a Deus por esse momento, e eu creio que esse ministério com casais vai crescer, porque eu sei que está no coração de Deus. Irmãos, eu queria responder aqui o Marcos Barbosa, que ele falou assim, ainda não me casei, estou esperando no Senhor. Eu tive vários... eu tenho um testemunho pessoal, né, não vou contar, claro, que é muito grande, de prostituição no meu passado. E quando realmente eu tive um encontro com Deus, eu fui convertido pelo Senhor, eu entendi que o casamento, né, era muito sério e importante. Então eu não queria mais ficar tentando. Eu decidi mesmo, falei, Senhor, se tu achar graça em mim, coloca uma pessoa, como eu falei no início, que te ama acima de mim. E eu descansei. Apareceram algumas pessoas, algumas mulheres, mas eu não sentia que era de Deus, sabe? Só que um dia, eu já conhecendo a Cláudia, a gente já estava se conhecendo, teve um momento que eu, né, entre a gente, que eu achei que isso poderia me atrapalhar com o Senhor, né? E eu falo de relacionamento, falei, não, isso não era para acontecer, né? Então, a partir de hoje eu não quero mais, porque eu achei que aquele momento que a gente estava tendo poderia me esfriar. Olha só, não é me afastar, me esfriar com Deus. Eu fui radical? Para muitos sim. Só que isso demonstrou para Deus, não por barganha, que Ele, tudo aquilo que viesse, que poderia me afastar ou me esfriar com Ele, era secundário e ia deletar. Como eu falei, pareceu radical. Então o que eu quero falar para você, Marcos, busque ao Senhor, né? Busque fazer a vontade do Senhor. Ore sim, fala, Senhor, eu quero uma mulher, apresente ao Senhor a mulher que você espera dele, sabe? Que seja, acima de tudo, uma mulher de Deus. Que seja uma mulher de Deus, que professe a mesma fé que você, né? Não tenha julgo desigual, jamais, tá? Mas espera no Senhor, faça a obra do Senhor, né? Busque saber e descanse, que o Senhor vai atender o desejo do seu coração, né? E para encerrar, eu queria falar com você que está solteiro, né, ou você que aconselha, o que é julgo desigual? Seriam dois animais puxando uma carroça, vamos botar a carroça. Só que um desses animais é maior ou mais forte que o outro. E ambos puxam essa carroça com um esteio, né, no pescoço. Eu não sei se a palavra é esteio. Só que dependendo do terreno, dependendo da corrida, da trajetória, o que vai acontecer? Esse mais forte, ele vai de repente levantar o menor ou mais fraco, podendo quebrar o pescoço do mais fraco. Ou o mais fraco pode retardar
de alguma forma, a caminhada e ali os dois tropeçarem e morrer. Então o jugo desigual é exatamente isso. É quando duas pessoas que não estão na mesma linha, falando a mesma língua, professando a mesma fé, não têm os mesmos objetivos. Eu não estou falando de ser igual, eu estou falando de ter o mesmo objetivo, mesmo sendo diferentes. Isso é jugo desigual. Então, jugo desigual com relação à fé, não faça. Se você que está me assistindo é cristão, falo sem medo, procure uma pessoa que professe a mesma fé, que seja cristã. Porque essa questão que, depois que eu me casar, ele vai vir. A maioria das vezes não vem. Não vem. Então, Marcos, que Deus te abençoe, tá? Estarei sim orando para que você, o Deus coloque uma pessoa. E aonde estava Eva? Né? Eu costumo falar isso na igreja. Aonde estava Eva quando Adão, Deus falou? Deus colocou Adão para dormir e tirou de Adão a Eva, da sua costela. O que isso remete para mim e para você? A sua esposa, ela está dentro de você. Ou seja, ore ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu vou estar lendo o texto aqui para a gente encerrar. Você conhece... Para ver se tem mais algum comentário. Wagner comentando ali. Depois eu vou comentar todos, tá? Diz assim, Efésios 5, a partir do 22. Preste atenção. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim, como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Agora, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Aleluia. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, a alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Eu quero repetir esse texto aqui. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama, além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Se você ama a sua esposa, se você ama o seu esposo, você alimenta e cuida. É verdade. Se você não tem alimentado a sua esposa e vice-versa, você precisa rever a partir de hoje o seu conceito. Em nome de Jesus. Porque quem ama, cuida. Não é um jargão do mundo, está aqui. Se você ama, você vai cuidar e vai alimentar. Como a gente falou, dê atenção. E uma coisa que eu queria colocar aqui, a gente já está terminando, né? A gente se alongou um pouco, mas eu creio que está te abençoando. Muitas mulheres se revoltam com esse texto do versículo 22, sujeitem-se cada um a seu marido, né? Como se isso fosse um peso. Mas eu quero te dizer que o peso maior está sobre o homem, porque ele precisa me amar como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É muito mais pesado para ele e para todos os homens entenderem essa verdade. Porque para mim, se me sujeitar a ele na missão que Deus deu a ele como cabeça da casa, da família, se ele me amar como Cristo amou a igreja, vai ser muito fácil. Porque nós mulheres, e eu creio que a maioria das mulheres que estão me assistindo vão concordar, nós somos fáceis de amar, né? A gente ama fácil, se a gente for bem cuidada, se a gente for bem tratada, né? Nós vamos amar. E Jesus mandou aqui, né, através do seu servo, que os homens amem as suas esposas. Então, maridos, amem as suas esposas. Alimente e cuide.
porque vocês vão ser amados de uma forma que vocês nunca vão esquecer na vida de vocês. Tá bom? E você que assistiu essa live desde o início, e você que entrou agora, assista depois o tema que a gente falou hoje. A série são 5 capítulos. E hoje nós falamos de atenção. Isso. Né? Ouça e pare, preste atenção na sua esposa. Ou veja os sinais. E ali você tente dar um upgrade no seu relacionamento, ou se está, né, em deterioração, né, vamos botar assim, uma palavra forte, mas que acontece, né, que você pare hoje, tem uma prestação de conta, em nome de Jesus, e saia, porque o diabo ele precisa, ou ele já é derrotado, mas no seu relacionamento ele vai perder a força. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque maior é Deus na sua vida. Então pare hoje. Tem coisas, querido, que nem é Deus que vai fazer não, tá? Você já sabe disso, mas é você e seu esposo ou sua esposa. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus por você, por todos nós. Tá bom? Senhor, vamos dar as mãos. Se você está com seu esposo aí, sua esposa, dê a mão a ela. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, na tua presença aqui, como casais, como servos do Senhor, é verdade. Primeiramente queremos agradecer pela tua palavra. Obrigada. Ó Deus, por esse impulsionar dessa live, Senhor, que eu creio que abençoou as nossas vidas. É verdade. Ó Deus, mas se alguém que está nos assistindo, ó Deus, está passando por problemas. Deus. Ó Deus, problemas que está, Senhor, gerando vários dissabores, vários problemas, Senhor. Ó Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor reacenda a chama da paixão, do amor. Ó Deus, que se palavras foram lançadas, se coisas aconteceram que geraram mágoas, geraram dor, tristeza, ó Deus, angústia, Pai, ó Deus, decepção. Ah, meu Deus, como a decepção é um mal para um relacionamento. Ó Deus, em nome de Jesus, que esse sentimento recue na autoridade que há no nome de Jesus, que a partir de hoje haja perdão. Em nome de Jesus. Ó Deus, que a partir de hoje, ó Deus, haja, Senhor, essa atenção que foi falado aqui. Ó Deus, que haja uma prestação de contas. Ó Deus, que haja, Senhor, em nome de Jesus, o derramar do Teu Espírito, ó Deus, sobre cada um. Ó Deus, e que o Senhor faça de novo. Ó Deus, que só traga à memória aquilo que dá esperança. Ó Deus, que só traga à memória os votos feitos no altar. Deus. Ó Deus, que só traga à memória, Senhor, que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Verdade, ó Deus, e que todo senso de justiça própria caia por terra nessa noite. E que a justiça que vem de Ti venha gerenciar e venha ser o fundamento deste relacionamento, Pai. Ó Deus, se há alguém que está nos assistindo precisando de cura na alma, em nome de Jesus, que seja curado. Ó Deus, para a glória do Senhor. Ó Deus, se alguém que está, ó Deus, padecendo por situações financeiras, e isso está gerando, Senhor, problemas, ó Deus, de relacionamento, que o Senhor seja o socorro bem presente, ó Deus, mas que em nome de Jesus, o fundamento do casamento, que é o amor, ó Deus, venha ser a válvula propulsora necessária, ó Deus, para vencer todos esses balizadores, esses inimigos, Pai, que tentam fazer separação entre esse casal. Ó Deus, eu te louvo por tudo, Pai. E também, aproveitando esses meus irmãos, queremos orar pelo nosso país, pelo planeta Terra. Ó Deus, e decretar mais uma vez a falência desse Covid-19, do coronavírus, Pai. Ó Deus, que pessoas que estão internadas, hoje aqui tivemos notícia, em Rio das Ostras, de morte, uma morte e 2 casos. Ó Deus, e 77 suspeitos. Pai, que o Senhor cure essa pessoa e que o Senhor coloque um campo de força em cada pessoa dessa face da terra, e que aqueles que estão com esse vírus sejam curados em nome de Jesus, que haja uma erradicação desse vírus na face da terra, e toma os homens, ó Deus, que governam o nosso país, ó Deus, que o Senhor dê a eles a direção correta, mas que eles se sujeitem a Ti. Aleluia, em nome de Jesus, é o que nós choramos, Pai, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Queridos, obrigado pela sua presença. Né? A gente vai responder cada um depois, senão vai ficar uma live muito longa, tá? Mas amanhã, às 8 horas, nós estaremos aqui com a segunda série. Na verdade, com o segundo capítulo da série, tá? E nesse mesmo horário.
nós iremos tratar de outro assunto que eu vou colocar. Na verdade, eu posso até falar para vocês aqui. O outro assunto é o ajustamento. Ou seja, a gente pode entender como prestação de contas. Como a gente deu uma pincelada hoje, mas amanhã a gente vai falar de forma bem mais profunda, tá bem? Convide pessoas ou que estão passando por problemas no casamento ou que são novos de casados, tá? Porque a melhor solução é a prevenção, você sabe disso. Mas se por acaso você, pelo desgaste da vida, está passando por situações, faça essa questão que nós ouvimos hoje sobre atenção, que eu tenho certeza que isso vai ajudar muito no seu casamento. Amém? Minha amiga Camila tá ali assistindo. Te amo, minha amiga. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre você, a sua graça, o seu amor e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti derrame sua bênção e te dê a paz. Que Ele seja o sustento, o fundamento do seu casamento. Em nome de Jesus. Porque se você é um homem obediente, uma mulher obediente ao Senhor, o seu casamento será uma bênção. Amém. Que Deus te abençoe e fique na paz. Qualquer coisa, pode nos procurar no individual, que a gente, dentro do possível, a gente vai aconselhar. Amém? Fique na paz. Amém.